muito bem-vindos a mais uma Semear Talks. Eu já estava aqui com muitas saudades de termos estas nossas conversas aqui no perfil da Semear, exatamente para falarmos sobre temas, não é, que interessam a todas as pessoas que estão neste momento a passar por algum processo de procriação medicamente assistida, que têm interesse também nestes temas sobre fertilidade ou infertilidade, e onde nós trazemos também sempre algum especialista, alguém que dentro desta área, não é, já domina também aqui alguns temas que também são desta área e deste interesse também. Hoje temos um tema muito especial e uma convidada especialíssima. Hoje vamos ter na primeira pessoa o relato de alguém que passou por esta jornada. Hoje vamos conhecer o testemunho e a história de Jéssica Campos, uma mulher que viveu de perto estes desafios da infertilidade e que após a sua experiência na Semear acabou por realizar o seu grande sonho, que foi ser mãe. Além disso, criou também uma página aqui no Instagram chamada de Fertilidade com Amor, para apoiar outras mulheres que estão também nesta mesma caminhada. Eu disse que hoje aqui a nossa conversa ia ser mesmo muito especial, é um testemunho real, é um testemunho que tenho a certeza absoluta que nos vai ajudar bastante e, portanto, eu vou ver se consigo já chamar aqui a nossa Jéssica à conversa. Jéssica, então vamos ver se aqui se conseguimos entrar em direto. Não estamos a conseguir entrar em direto. Jéssica, se estiveres aqui já aqui no nosso live, escreve qualquer coisa aqui nesta caixinha que diz comentar. Escreve qualquer coisa a dizer assim: olá, já estou aqui. E assim às vezes é mais fácil eu conseguir chamar para o direto em vez de aceitar o pedido. Vamos ver se conseguimos neste momento aqui a Jéssica, trazer a Jéssica aqui para o nosso live. Lá está. A Jéssica acabou mesmo por fazer esta caminhada e estar nesta jornada também de caminho para a fertilidade. Já está aqui, vamos ver se conseguimos transmitir o pedido e fazer também essa confirmação para entrarmos em direto aqui no nosso live. Já estão a chegar mais pessoas, como sempre. Partilha. Espero que isto ao contrário. Está ao contrário. Olá, Jéssica. Eu Olá. acho que tem que ficar Sim. no caldo. Oi. Para o outro lado. Está difícil. Está difícil, mas não desistimos, que vai ser... É verdade. Vai ser de certeza um mote também aqui para a nossa conversa. Sim. De certeza absoluta. Jéssica, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Por teres aceito o nosso convite. Como eu disse, vai ser aqui a partir de uma história muito pessoal, por isso nós só podemos agradecer essa disponibilidade para poderes partilhar a tua história. E se calhar começamos exatamente por aí, Jéssica, que é, se podes partilhar um bocadinho o momento em que começou a tua jornada para engravidar também, não é? E o momento em que percebeste que se calhar essa jornada ia ser um bocadinho mais difícil do que aquilo que tu tinhas pensado. Pronto, nós em 2019 começamos a tentar engravidar, já estávamos a ser seguidos pelo meu ginecologista. Fizemos todos os exames, estava tudo certo, e ele deu-nos aquele prazo que os médicos dão por norma, não é? Para conseguirmos aquela janelinha para conseguirmos engravidar. Sim. Nós passamos essa janelinha e nada acontecia, até que ele pediu novos exames mais específicos, para saber se estava tudo certo, se tínhamos tudo ok, mas lá está, nada dos exames fazia crer que tínhamos algum problema para engravidar naturalmente. Uhum. Pensamos ainda que pudesse ser ciclos anovulatórios, ou seja, que eu não ovulava naquele ciclo menstrual e, portanto, poderia não acontecer. Mas eu ia sempre menstruando, estava sempre tudo ok. Nunca levamos muito à letra que pudesse ser o ciclo anovulatório. Uhum. Em 2019, passado uns 5, 6 meses, ele viu que não estava a funcionar e iniciamos uma medicação com o chamado coito programado, não é? Para tentarmos ali ver se conseguíamos engravidar. Não acontecia, depois meteu-se o Covid,
foi uma chatice tremenda, porque depois as consultas já não davam para ser presenciais, depois também acabamos por parar um bocadinho as consultas, embora estivéssemos sempre a tentar, não é? Mas fomos parando as consultas a fazer a medicação. Continuamos sem conseguir, até que ele disse já não conseguimos fazer nada, vou passar para o Dr. Miguel Raimundo. Eu já o conhecia das pesquisas que ia fazendo, não é? Acabamos sempre por pesquisar muito e tentarmos perceber o que é que se está a passar connosco. E eu fiquei muito contente porque eu tinha lido na semana em que o meu médico me encaminhou para o Dr. Miguel um estudo que ele estava a fazer da Câmara Hebárica, salvo erro. E até tinha comentado com o meu marido. E depois foi uma grande coincidência. Acabei por ficar com o Dr. Miguel. Fizemos novos exames, ou seja, mais específicos, porque ele é mesmo da área da fertilidade, portanto temos ali outros exames, a antimuleriana, tudo e mais alguma coisa para ver se estava ok. O meu marido também fez exames ao espermatozoide, não é? Espermograma, não é? Fez o espermograma. Sim, com um fragmento de DNA, ou seja, mais específico ainda, e estava tudo bem. Eu ainda fiz um outro exame, a esterossalpinografia, isto para ver se tinha as trompas estavam permeáveis ou não. Isto podia dificultar porque eu tenho 2 filhas feitas de forma natural. Portanto, isso fez-nos ficar ainda um bocadinho mais assustados. Como é que tenho 2 e não tive problema nenhum e agora de repente estamos com este problema, não é? É problema que acaba por ser mais... Eu digo sempre que uma infertilidade sem causa é mais difícil do que quando temos ali, ok, temos esta infertilidade por este motivo. Sabemos aonde trabalhar e o que fazer. No caso de não termos uma base, não é? Ou seja, é sem causa aparente, é um bocadinho jogar aos dados, não é? Tentarmos descobrir o que é que se passa. O que é que se passa? Bem, Jéssica, mas se calhar eu ia parar aí um bocadinho porque já partilhou aí muitas coisas que se calhar ia voltar um bocadinho atrás só para nós explorarmos um bocadinho porque foram coisas realmente muito importantes. Então, a primeira foi essa, lá está, essa tentativa, não é, de com as coisas programadas, ou seja, estamos aqui a tentar ativamente que isso acontecesse. Quando é que isso passou a ser, não direi um problema, mas começou, lá está, aquela vozinha aqui atrás a dizer, já estou a sentir que isto não é normal, não é? Ou que se calhar já deveria ter conseguido. Foi em que momento? Foi passado os tais 6 meses? Foi passado... Sim, os 6 meses, porque eu sou auxiliar de ação educativa e o stress, aquelas coisas de andarmos sempre de volta dos miúdos e tudo mais, achei que pudesse ser o stress do dia-a-dia, pronto, porque é muito normal às vezes andarmos sobrecarregados com imensas situações. Claro. Mas eu sentia que não estava a acontecer, que havia qualquer coisa que nos estava a impedir, porque fazíamos meio a medicação toda, fizemos o coito programado e não estava a dar, nem naquele dia específico que tínhamos que ter as tais relações sexuais, não é? Porque tem que ser naquele dia, àquela hora e tudo, e acaba por ser ainda mais estressante não conseguirmos fazer, não é? Era isso que eu ia perguntar, pois acaba por também entrar aí, não é? E jogar a parte emocional e o stress também associado. Sim, porque depois ficamos, será que eu comprei nesta jornada toda mais de 200 testes de gravidez. Eu havia um dia, eu imagino, segunda-feira eu fazia 5 ou 6 testes porque imaginava que estava ali uma linha e depois existem as linhas de evaporação que são terríveis nestes processos. E foi muito complicado. E o meu médico, os dois, tanto o Dr. Rui Leal como o Dr. Miguel Raimundo, diziam sempre que o psicológico tem que estar, é a base, tem que estar saudável para... É tudo, não é? A nossa cabeça é que manda no nosso corpo. Portanto, se não estiver bem, nós não vamos conseguir engravidar, mas a ansiedade é algo que, por mais que eu não penso que não vou, mas o estar a fazer o teste, 3 testes, 4 no mesmo dia, é muito complicado para esta jornada. É muito desgastante. E ainda para mais, eu acho que, lá está, quando os casais, não é? Quando a mulher não tem nenhum filho e está a tentar, e está nesse processo, não é? Tem aí uma carga emocional também muito grande, mas no caso da Jéssica ainda existia o outro lado, que era ainda mais um ponto de interrogação, que era, eu já consegui, eu já engravidei, não é? Neste caso, 1, 2 vezes. O que será que se está a passar agora? Acredito que isso também tenha sido uma pergunta difícil de gerir. Sim, porque lá está, ou seja, foi um caminho novo, não é? Das outras vezes eu nem sequer fui ao médico, engravidei só. Claro, de forma E natural.
E aqui estávamos a ser seguidos, estava tudo certo, estávamos a fazer as análises e de repente não dá. E como é que não dá? Porque olhando para trás temos duas, não é? Como é que de repente não dá? Alguma coisa aqui se está a passar? Pensamos depois, é muito complicado porque ficamos a pensar o problema é meu, o problema é nosso, o problema é o que é que se está a passar e acabamos por não conseguir gerir muito bem. Inicialmente é sempre difícil gerir a palavra infertilidade. Eu julgo que é uma caminhada que precisamos. Eu digo sempre que isto é um caminho muito sozinho, muito solitário, porque é um tabu ainda na vida de todas as pessoas o sermos inférteis e depois termos que precisar de ajuda. E, no meu caso, por exemplo, diziam-me, então, mas já tens duas, para que queres mais uma? Não vale a pena. Para quê? Para quê? Depois gastar e fazer. Claro. É muito complicado. E as pessoas sem saber, não é, que na verdade trata-se do sonho, não é? É o Sim, plano de vida de uma família, é o sonho de uma família também e tudo sim, isso pode estar aqui também em causa. Lá está, receber esse diagnóstico, como Jéssica, como disse, de infertilidade sem causa aparente, não é? sim, Quais foram então esses primeiros sentimentos, não é? E como é que encontrou forças depois para continuar? Lá está, para sim. quebrar essa barreira do será que fico por aqui? Será que avanço? O que é que a fez avançar perante esse diagnóstico? Olha, eu dou graças a Deus porque, para além dos médicos, eu tenho um marido excepcional e nós, quando soubemos que era infertilidade sem causa aparente, nós nunca pensamos em desistir. Lá está, que a nível monetário acaba por ser sempre algo que temos que pensar, ok, vamos avançar, mas tem estes custos, ou é muita coisa para gerir, não é só a nossa infertilidade, é depois sabermos que vamos ter que gastar isso não acontecer, não é? Gastarmos isso não acontecer, mas eu acabo sempre por pensar, eu não penso porque é a mim e não aos outros, não é? É a mim, ok, então vamos seguir para a frente e vamos conseguir. Eu dizia sempre que se não tem causa nenhuma, isto por fora é feito, é colocado cá dentro e eu consigo de certeza a gerar, não é? Mais uma vez, uma vida. E fui sempre levando o tratamento de forma positiva. Mas sinto que é muito importante termos acompanhamento. Eu não tive acompanhamento psicológico, lá está, porque não precisei, mas o acompanhamento do nosso médico, ou seja, do médico que escolhemos para nos ajudar nesta caminhada, é muito importante ele estar connosco. E eu falei com muitas meninas, mulheres, na altura, em que também estavam a passar pelo mesmo processo, que diziam que iam às consultas e davam medicação, explicavam, iam para casa e não tinham mais contato com o médico e sentiam-se muito sozinhas. E o meu receio era eu sentir-me sozinha com o meu médico. E na realidade não aconteceu, porque eu ligava às 8 da noite, às 9 da noite, como é que eu faço esta injeção? E fui sempre muito bem recebida. E ele acompanhou-me em todos os sentidos mesmo, e dou graças a Deus por ter tido este caminho, não só com o meu esposo, mas também rodeada dos médicos, que foram essenciais para que acontecesse. Sim, Jéssica, e nós até publicámos, e vamos publicar o testemunho da Jéssica, que foi exatamente nesse sentido, e que foi um testemunho que nos marcou muito, porque fala do trabalho de equipa, não é? Que está Sim, muito presente neste caminho e nesta jornada da procriação medicamente assistida. E o que é que ele levou a escolher a semear, não é? Falou aí no doutor Miguel Raimundo e na semear, como é que foi, lá está, a realizar todo este processo na semear? Qual é que foi a sua experiência? E lá está, se sentiu esse apoio e esse trabalho de sim. equipa? Olha, eu lá estava, é tudo novo, não é? Falaram-me imensas clínicas, porque eu inicialmente, quando tive a consulta com o Dr. Miguel, ele disse: olha, eu faço este tratamento, não aqui, porque as primeiras consultas foram no Hospital da Luz, eu faço este tratamento, mas na Semear, mas existem outras clínicas. Eu disse: não, é consigo que eu vou ficar, é consigo que eu vou fazer. Inicialmente, depois comecei a pesquisar sobre a clínica, né, porque nunca tinha ouvido falar, porque nem nunca pensei que tivesse que passar por este processo. E eu disse: não, vamos fazer aqui. Eu senti-me sempre muito bem recebida, desde o primeiro dia, ou seja, na recolha dos óvulos, né, que nós fomos, foi quando eu conheci a clínica presencialmente. E para mim foi muito gratificante, porque desde o momento em que nós entramos para fazer a inscrição, são muito queridos, ou seja, nós não estamos ali, não somos apenas mais um número para fazer a clínica crescer ou para ser um número de sucesso.
eles explicam-nos tudo com muita calma. Eu lembro-me que quando fui, nós pesquisamos sempre no Dr. Google, não é? Que é horrível. E eu ia cheia de Deus, sim. Eu assim, meu Deus, eu vou uma punção, depois li imensos relatos, não é? Que desmaiaram, que não acordavam bem. Eu, ai meu Deus, o que vai acontecer? E eu lembro-me que perguntei, quando estava a fazer a ficha, cá fora, isto vai doer. E a senhora, né, que me atendeu foi que não é da parte da medicina, né, disse, oh minha querida, isto não vai nada doer, isto corre tudo bem. E eu estava ali realmente, e elas viram que eu estava, porque antes de eu entrar, a senhora olhou para mim e disse, vai correr tudo bem, respire, respire, vai correr tudo muito bem. E foi, realmente senti-me acolhida. Eu até dizia à minha mãe, eu sinto-me ali um bebê, porque estou a ser tratada às mil maravilhas. E depois, durante a punção, nós levamos anestesia geral e vamos para o recobro, não é? E eu, quando acordei, eu lembro-me que estava completamente perdida, não é? E até mesmo as enfermeiras iam-me fazer festinhas na cabeça, dizer que estava tudo bem, foram-me informando como é que estava, quantos óvulos conseguiram retirar. Ou seja, fui sempre acompanhada desde o início por todos. E é muito importante sentirmos que não somos só uma cobaia, não é? Digamos assim, para ver se conseguimos fazer a clínica crescer. Claro. É muito importante este apoio. E é o que também todas as pessoas que passam pela clínica falam, não é? É um ambiente muito acolhedor, muito familiar, que as pessoas realmente se interessam pelas pessoas, pelas suas histórias, e que fazem com que aquele momento seja de facto um momento bom, positivo. Sim. E que deixe as pessoas, lá está, com esperança, informadas e com essa capacidade de Sim. ir em frente nessa jornada, para onde essa jornada depois os levar. No seu caso específico, Jéssica, foi uma FIV, não é? Foi uma fertilização in vitro. Sim. E durante esse momento, falou aí nessa parte toda técnica, não é? Das punções e das análises e das coisas. Houve assim alguma dúvida, houve algum receio ou sentiu-se sempre, lá está, apoiada? Sim, eu senti-me sempre... fui sempre apoiada, ou seja, eu fiz a punção e depois é aqueles 5 dias para que o óvulo consiga fertilizar. São aqueles 5 dias em que estamos sempre em pânico. E eu todos os dias fui contactada para me dizerem como é que estava. Inicialmente fiquei um bocadinho triste, porque no dia a seguir o Dr. Miguel liga-me, eles conseguiram 27 óvulos. Uma alegria, não é? 27, a gente pensa, bem, tão bom. E o Dr. Miguel liga-me, eu lembro-me que estava na piscina com as minhas filhas, e ele diz-me assim, Jéssica, nenhum fertilizou. E eu, bem, 27, nenhum. E ele disse, olha, fizemos agora uma ICSI, que é injetar diretamente o espermatozoide no óvulo. Vamos ver se corre bem, mas não garanto, porque é sempre uma incógnita. Sim, sim. E eu naquele dia estava com as minhas filhas para achar que de repente não podia embrulhar-me naquilo que eu queria, não é? Chorar, decidi-me chorar, estava demais, estava mesmo muito... Estava de rastros, sentia que percorri isto tudo. Eram 27, mas o Dr. Miguel sempre disse, basta um, Jéssica, basta um para que isto aconteça. No dia a seguir, ou seja, no segundo dia, já me ligou o embriologista, que disse que estavam, dos 27, 9 tinham pegado, ou seja, para mim já estava muito contente com 9 ali a formarem. Fui sempre sendo contactada até ao 4º dia. No 4º dia disseram-me que já só tinha 2. E, ou seja, é ao 5º dia que congelam para ficar blastocisto. E eu comecei logo a perder ali um bocadinho. Por mais que sejamos positivos neste processo, não depende só de nós, não é? E de sermos positivos depende de outros fatores externos, nem sequer é os embriologistas. No 5º dia de manhã, o embriologista ligou-me e disse, eu disse logo, não, nenhum. E ele disse, não, acabei de congelar um. Fiquei muito contente e ele disse que agora que iam esperar até o 6º dia para ver se conseguiam que o outro pudesse ser congelado. Não ficou. Ele no 6º dia. Só um. Sim. E eu liguei logo ao Dr. Miguel e disse, eu já sei da novidade. Eu disse, bem, agora só é um, que só temos um, isto tem que acontecer. Ele disse, basta um para acontecer e vai acontecer. E depois foi aquela fase, porque eu hiperestimulei, por isso é que não pude transferir logo a fresco, porque com a medicação que nós fazemos, por vezes hiperestimulamos e não é aconselhado fazer logo a transferência. E então esperei que viesse a menstruação e tudo mais. Acabamos por fazer então a transferência e eu lembro-me que ia de férias. Eu disse, eu vou de férias, doutor. Ele disse, isto não vá para países muito longe, esteja à vontade, não apanhe sol, era verão. Foi em junho, eu disse, bem, não vou apanhar sol.
não entre na piscina, não faça nada dessas coisas, vai correr tudo bem. E foi, E foi assim. sim. Então, quer dizer que aí também o Dr. Miguel Raimundo teve um papel fundamental nessa jornada. Qual foi assim, o momento, ou o conselho, ou não sei, o apoio mais marcante que ele lhe deu? Olha, foi quando, ou seja, eu dia 16 de junho, 16 ou 19 de junho, eu descobri que estava grávida, ainda estava de férias, liguei, muito contente, e disse, isto é um positivo. Ele disse, é um positivo, vamos fazer as análises ao sangue para confirmar, o beta-HCG. Assim foi, eu vim de férias, viemos logo muito cedo para apanhar a clínica aberta para poder fazer análise ao sangue, estava ok. Tive uma consulta já como obstetra, foi o meu ginecologista, o Dr. Rui, víamos o saquinho, mas ainda não víamos nem o embrião, nem os batimentos cardíacos, que era muito pequeno. Eu, 2 dias depois, começo a perder sangue. E fiquei, eu estava sozinha em casa com as minhas filhas, eu liguei ao meu marido e disse, eu estou a perder sangue. Fomos para o hospital, à noite, e eu ligo para o Dr. Miguel e ele atende-me, ele, Jéssica, eu estou num jantar, mas fale comigo, o que é que se está a passar? Ou seja, aí eu senti que ok, ia correr tudo bem e que estava bem entregue, porque ele estava a jantar e já não eram horas de ligar, mas eu naquele stress, eu disse, doutor, eu não consigo ir para Lisboa agora, estou em Setúbal, aqui não tem obstetrícia, no privado, o que é que eu faço? Ele disse, vai ser tudo bem, vê o que é que a médica te vai dizer, continua a fazer progesterona e depois liga-me. E no dia a seguir, de manhã, ele mandou-me uma mensagem para saber como é que eu estava, ou seja, sabemos que o doutor tem imensos pacientes, não é? E ter acordado no dia a seguir e ter-se lembrado que eu tinha estado com aquele episódio no hospital, acaba por ser confortante para nós. Para mim foi, e levo, e até hoje continuo a mandar fotografias do Rodrigo, mando sempre uma ou outra, porque para mim não é só um médico, é mais do que um médico, é um amigo. Acaba por ser ali uma pessoa que nós podemos nos apoiar. Sim, nós falamos com todos os médicos da clínica e eles realmente dizem isso, não é? Que passam também a fazer um bocadinho parte da Sim, família, porque são momentos tão importantes, são caminhos, não é? Que são tão fortes emocionalmente que vos ligam para sempre sim, nesse mesmo sentido. E como é que foi esse momento do positivo, não é? Porque estavam de sim. férias, Estávamos de férias. e como é que Eu foi depois de estava, tantos testes comprados, não é? sim, Comprar aquilo e realmente dar positivo. eu, por acaso foi. Os outros testes que eu fazia e não estava grávida, eu sentia que estava. Eu dizia assim, eu estou grávida e não estava. Sim. E aquele eu achava mesmo que não estava, porque não tinha sintoma nenhum. Lá está, Uhum. estava de férias e mudarmos o nosso foco, ou seja, não estarmos a pensar, eu fiz aquele tratamento, será que vou ficar? Eu lembro-me que o doutor Miguel, quando fez a transferência, disse, agora, Jéssica, é esquecer, Pois, é está viver como se nada tivesse acontecido. E é difícil, às vezes pensamos, mas como é que estão a dizer isto? Porque não estão no nosso corpo, compreendem? Mas a verdade é que mudarmos o nosso pensamento acaba por nos ajudar muito a gerir as emoções. Eu tive de férias uma semana e não pensei uma única vez. Eu sabia que tinha que fazer um teste na sexta-feira e só na sexta-feira é que eu disse, olha, temos que ir comprar um teste. E estávamos no Alentejo e o continente ficava quase a 1 hora de distância para podermos comprar o teste. E foi aquela ansiedade, não é? E eu disse, bem, vou fazer. Fui na casa de banho, chamei o meu marido e disse, estou grávida. Não contamos às minhas filhas para não criar aquela ansiedade nelas, para que elas não pensassem, porque nós depois é aquele processo que não sabemos como é que vai correr, se vai estar tudo bem. A minha mãe estava connosco de férias e disse, mãe, estou grávida. E ela ficou muito contente porque viveu isto tudo também connosco, não é? De muito perto. Aliás, ela foi connosco de férias também para me poder ajudar com as minhas filhas, para não fazer dar algum esporte. apoio. Sim. Pois. E então foi muito bom, mas só caímos na real quando fizemos o beta-HCG e veio um número altíssimo. É assim, meu Deus, de quanto tempo é que eu devo estar? Mandei logo para o Dr. Miguel e disse, está mais do que grávida. Muito grávida mesmo. Eu disse, é verdade. E ficamos muito contentes porque foram anos, não é? E olhando para trás, o meu marido dizia sempre, é bom que estejas grávida para não comprar mais testes de gravidez. Porque isto é demais, isto é demais. E realmente cansa-nos, ou seja, ficamos... É uma caminhada que nos cansa muito. Aí eu lembro-me que quando soube, voltando aqui um bocadinho atrás, quando soube que ia iniciar os tratamentos, fez agora
Em abril, nós começamos os tratamentos em 2023, em abril de 2023, e eu lembro-me que eu disse, eu não vou comprar mais testes de gravidez, e então mandei vir uma caixa com coisinhas de bebê. Então sempre que me dava aquela vontade de vou comprar um teste, eu agarrava-me à caixa e dizia, não, olha, vou ver, tinha lá um biberon, uma Xuxa, umas outras coisas para mim mesmo, para depois levar para a maternidade, ou seja, e sempre que eu tinha aquela coisa, vou comprar um teste, dizia, não, não vou, e agarrava-me à caixa e ia vendo. São coisas que para mim funcionaram. É o que eu digo quando falo com outras pessoas. Para mim funcionou muito, porque os testes acabavam sempre por me deixar naquela dúvida. E mesmo quando eu não via, eu ia para a luz, eu desmontava o teste de gravidez, porque eu achava que estava lá aquela linha. E isto é muito, para nós, é agressivo, não é? É muito difícil. É assim. E então, Não, diga, sim, assim, não, é muito difícil e é um testemunho que nós temos e é muito frequente em todas as pessoas que estão a passar pelo processo, não é? Às tantas, para a Jéssica foi o teste, para outras mulheres às vezes são outros símbolos, são outros objetos ou até são outros momentos que depois marcam e que acabam por ter esse peso, não é? Simbólico sim, de foi aquilo que simbolizou aquele momento ou aquele processo e depois acabam por ter ali um peso muito grande que tem realmente um impacto emocional também sim. muito grande. E nós até falámos sobre isso também num dos lives antigos que nós já fizemos, que podem rever aqui também no nosso feed com a nossa psicóloga da Clínica Semear, e que ela fala exatamente sobre isso, que é um processo difícil e que tem que ser encarado dessa maneira e que por isso é que também a ajuda psicológica às vezes não, é mesmo muito Sim. importante neste processo. Há bocadinho, Jéssica, e logo no início, falou sobre a questão de esta parte da procriação medicamente assistida, da jornada, do lidar com o diagnóstico de infertilidade, é ainda um tabu na nossa sociedade, não é? Entre Sim. nós, também muito entre as mulheres também, entre os casais. De que forma é que este projeto da fertilidade com amor, não é? Esta página que criou, ajuda também a quebrar esse silêncio? Olha, eu criei esta página porque eu, quando iniciei esta jornada, coloquei-me em vários grupos do Facebook, do Instagram, para falar com outras mulheres e conseguir entrar um bocadinho neste mundo que para mim era novo, porque há mulheres que estão anos e não têm nem sequer um único filho e, portanto, para elas é um caminho muito mais doloroso, não é? Do que para mim, não é? E eu, inicialmente, fiquei a falar com uma rapariga e fiquei com o contacto dela. E falávamos muito, ela estava nesta caminhada já há muitos anos. E chegou ao momento em que o médico disse que não havia mais nada que pudessem fazer para que ela conseguisse engravidar. E ela acabou por acabar com a própria vida dela. Ou seja, para mim foi algo que me tocou, porque ela estava dedicada de corpo e alma a conseguir. E falamos muitas vezes, à noite falávamos imenso, e ela dizia que, embora tivesse um marido, que às vezes sentia-se sozinha, porque às vezes nós só queremos dizer que estou cansada, hoje levei esta injeção, estou cansada. São muitas injeções, são muitos medicamentos que fazemos, e o marido dizia, pois olha, eu também estou cansada, ou seja, às vezes só queremos uns ouvidos, não queremos uma boca, não é? Ou pôr uma boca que não seja algo que nos diga, pois eu também estou cansada, ou pois isto é culpa tua, eu avisei-te. E então isto fez-me, não só com ela, não é? Como também outras mulheres com quem eu falei, senti que é um mundo muito sozinho. E mesmo no nosso ciclo de amigos, eu tenho muitas amigas com quem falei muito sobre isto, eu às vezes falava e sentia que elas não me estavam a ouvir. Ou seja, não estavam a passar por aquele processo, não passaram, e aquilo que eu estava a falar para elas não fazia assim sentido, não é? Não culpabilizo, porque realmente eu também na altura não sabia o que era a infertilidade e este caminho, mas apercebi-me que talvez se eu fosse os ouvidos de alguém, não é? Podia fazer a diferença. E eu disse, olha, vou criar uma página e sempre disse, desde que ajude uma pessoa, ou desde que esteja aqui, lá está, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu falo daquilo que eu vivi. Claro. E quero apenas estar aqui para aconselhar, não é? Naqueles dias em que, olha, o tratamento não correu bem, não conseguimos, não estamos não tenho os ovários estimulados suficiente para fazer o tratamento. Só queremos às vezes ouvir, ok, vai correr tudo bem, tentas para a próxima, ou vamos ver o que podemos fazer de diferente.
E isto fez-me criar esta página por esta rapariga com quem eu falei muito tempo e infelizmente terminou com a vida, porque ela morreu no silêncio. Não é? E eu falava com ela todos os dias e ela estava a rir todos os dias. E estava tudo bem todos os dias a dizer, não, vai acontecer, mas por dentro isto corrói-nos muito. E se não tivermos por perto, não só os psicólogos, mas também a nossa família, não é? Porque há mulheres que querem ter sozinhos e tudo muito bem, mas Sim. quem tem o parceiro ou a parceira ao lado, eu acho que quem passa pelo processo somos os dois, mas o nosso corpo muda muito. Ou seja, a medicação que nós fazemos, as dores às vezes que nós sentimos, às vezes só queremos o colo de alguém, não é? Sem nos dizer, eu bem te avisei, não devíamos ter feito, ou amanhã estás melhor. Não, eu hoje estou mal. Portanto, deixa-me estar mal hoje e acolhe-me só, não Sim. é? É a questão do acolhimento, Sim, não é? O acolhimento, sim, o respeitarmos os sentimentos também das pessoas que estão a passar por isso, e perceber que existem fases, não é, do processo e que vão existir esses momentos, não é? Momentos de medos, de dúvidas, em que vamos estar mais sensíveis, em que vamos questionar e ter essa rede de apoio é extremamente importante. sim, Lá está, do companheiro, da companheira, dos familiares, dos amigos, e também de pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, não é? sim, sim. Que às vezes até acabam por ter um papel muito mais importante na nossa vida e nessa jornada do que nós imaginaríamos. Sim, E temos aqui a Miranela, acho que é assim, que diz é mesmo um caminho muito solitário e por vezes as pessoas não entendem, não sim, é? E sim, foi isso que também a Jéssica sentiu, não é? Que muitas sim. vezes, apesar das pessoas dizerem sim, sim, sentia que do outro lado não. Sim, não estavam a ouvir. E o que mais me custou muitas das vezes foi eu dizer que estava a tentar, né? Porque para mim nunca foi um tabu. Aliás, eu acho que estas coisas têm mesmo que ser faladas porque é natural acontecer, não é? Se existe, é para se falar, não é? É para se fazer o tratamento se for necessário. E eu sentia, quando me diziam assim, mas estás a fazer para quê? Já tens duas filhas, Uhum. mas não interessa, eu até podia ter quatro filhos. Mas se eu quisesse, lá está, são aquelas respostas que nos dão que nós não estamos a pedir. Não é? Eu não estou a pedir autorização para fazer um tratamento, eu estou apenas a dizer, olha, estou a fazer, queria do outro lado ouvir, vou, olha, estou aqui, se precisares, vai correr tudo bem. Mesmo que depois não estivesse presente na caminhada, não é? Acho que deviam filtrar um bocadinho o que dizem muito mais durante este processo, que Uhum. é, que é doloroso para todas nós, não é? É Claro. sempre uma incógnita, nunca sabemos ao E certo. sim, Jéssica, e muito alinhado com o que eu estava a dizer do não estar no silêncio, não é? Do não sofrer no silêncio, e porque muitas mulheres também vivem esta caminhada de forma solitária, que mensagem é que deixaria a cada uma dessas mulheres que estão neste momento nesse mesmo processo? Para não desistirem e que mesmo que no final do caminho não aconteça o desejado bebê, não é? Que seja algo que para elas esteja produtivo ou que no final da caminhada possam pensar, ok, eu tentei de tudo, não desisti, mas não estava para ser para mim. E seguirem com este testemunho, não é? Porque não é só testemunhos bons que temos na fertilidade, há pessoas que não têm 50 anos e tiveram 10 anos a tentar e não conseguiram, mas que para nós, eu estive a falar com uma senhora que ela disse, eu não tenho filhos nenhuns, mas esta minha caminhada permitiu-me conhecer outras pessoas, outras mulheres, e dizer-lhes que não aconteceu comigo, mas pode acontecer contigo. O meu problema não tem que ser o teu problema de saúde, não é? Portanto, acaba por ser, temos que tirar sempre coisas boas do mal, não é? E não desistir. E o apoio psicológico é fundamental para que possamos estar saudáveis também, para o bom e para o mal. Claro, volto novamente a referir a live que nós fizemos com a nossa psicóloga de semear, a doutora Conceição, e ela falou muito sobre isso, ela falou muito sobre, dentro desta caminhada, cada um, não é? E se for uma caminhada em conjunto, não é? Se for uma caminhada em casal, cada Sim. um encontrar um propósito naquilo que está a acontecer, não é? Uhum. E não ser somente, e claro, a pessoa é guiada pelo objetivo, não é? De engravidar, de ter o seu positivo, de ter o seu bebê, mas que a caminhada tem que ser mais do que isso. Sim. Exatamente para que, independentemente do resultado, se é Uhum. positivo ou que se chega à conclusão que infelizmente não poderá acontecer, que a caminhada tenha tido um propósito e esse Sim, sim, propósito tem que ser construído, não é? Para que a sim, pessoa não chegue ao final
com um E vazio. penso que foi tudo em vão. Exatamente, exatamente. Portanto, acho que foi aí na MUS, porque foi exatamente isso que a doutora também nos disse, é que tem de existir esse propósito e tem de Sim, existir essa viagem interior de conhecimento do que é que este processo nos está também a ensinar, não é? sim, sim. Do que é que se pode ensinar também no processo. Temos mais aqui um nosso comentário que diz: Deus é maravilhoso, colocou as pessoas certas no teu caminho para que tudo desse certo desse lado. E deu. É verdade, é verdade. Sim, sim. E vou dizer só mais uma coisa, Marta. Isto foi um caminho tão bonito que eu percorri, porque eu estive com o Dr. Miguel Raimundo e tive que marcar a primeira ecografia do primeiro trimestre. Eu sou aqui de Setúbal. E no Hospital da Luz aqui de Setúbal não tinham vaga. Eu disse, ok, eu vou marcar para Lisboa. E marcaram para o Hospital da Luz de Oeiras. Quando chega a ecografia, estou a fazer a ecografia e estou a falar com a obstetra, né, quem me está a fazer a ecografia, a dizer que foi um tratamento com o Dr. Miguel. E a doutora olha para mim e diz-me, eu sou a esposa do Dr. Miguel. Ai, que Sim, engraçado! sim. E ela até disse, mas ele nunca costuma mandar os pacientes para mim, pronto, tendo em conta que não é a proximidade. Eu disse, mas Claro. não foi o doutor que me mandou, foi mesmo ao calhas, porque eu não tinha médico para me fazer a ecografia. E eu depois, tanto que eu quando falo com o doutor Miguel, eu mando sempre um beijinho para a doutora, porque realmente na ecografia foi excepcional. Para já soube logo que ela disse, olha, eu acho que é um menino. E teve ali muito antes de eu dizer que era o doutor, que eu era paciente do doutor Miguel, ela esteve ali comigo, esteve mesmo ali comigo, ou seja, nós tivemos uma hora a fazer uma ecografia, que às vezes nós vamos a outros médicos, a outras clínicas, e aquilo 30 minutos, portanto, está feito, podes ir embora. E senti mesmo isso, fogo. Fui seguida pelo doutor Miguel, e de repente tenho a esposa a fazer-me a ecografia do primeiro trimestre, sim. E fez-me a primeira e fez-me a última, portanto, eu senti mesmo que estava destinado, não é? O meu caminho de cruzar-se com o doutor Miguel. Sim, existem essas sincronicidades, não é? Sim, Do destino que muitas vezes não têm explicação, simplesmente acontecem, mas que nos dão esses sinais de que sim. acho que estamos no caminho certo, não é? Exato, exato, exato. E só para nós terminarmos, Jéssica, então, como é que vê hoje a sua história e o impacto que ela também pode ter na vida das outras pessoas? Ou seja, como é que gostaria de ver este futuro também com esta página que pretende exatamente ser esse grupo de apoio, ser esse, como disse, eu até gostei muito, esse ouvido sem boca, não é? Às vezes Sim. só para ouvir e só mesmo para acolher. Que impacto é que gostava agora de ter também na vida das outras pessoas? Eu gostava muito que as mulheres, né, porque são as mulheres que passam por este tratamento, não se sentissem inibidas, ou seja, que não sentissem vergonha de procurar ajuda, de sentir que podem ter uma ajuda, seja como psicólogo, seja como uma pessoa online desconhecida, por exemplo, na minha página. Eu acho que é muito importante sentirem que podem e devem desabafar. Eu criei esta página mesmo para isto, para poder chegar o máximo de mulheres possíveis, de casais, para que possam vir até mim e que possam falar comigo. Dizer, olha, hoje foi um dia muito complicado, ou o exame não me correu bem, não fiz. Eu estar aqui apenas para ouvir, não é? E no final elas sentirem que o meu caminho foi bonito, da forma em que tive o meu filho, e o caminho delas pode ser também bonito, mesmo que não possam ter o seu bebê, não é? Porque eu acho que todas as caminhadas, o final tem sempre algo bom e algo positivo para retirar. No meu, por exemplo, foi criar esta página. Eu senti que era um propósito, né? Tentei encontrar algo que me fizesse chegar a outras tantas mulheres que passam por este caminho muito sozinho ou às vezes só querem mesmo conversar. E arranjei este propósito. Eu quero que saibam que existe sempre um propósito para tudo, nem que seja contar a história delas para que outra mulher perceba que, olha, se calhar vou pedir ao médico para fazer este exame que esta pessoa fez e este médico não me pediu, vamos ver se acontece. Ou seja, aquela pessoa que não conseguiu engravidar deu a conhecer um exame que ela fez que a outra não tinha feito e, portanto, é um momento de partilha. Não é? Partilha. Sim, De partilha, de informação, de sim. acolhimento, não é? Eu acho que isso são ingredientes fundamentais, não é? Para quem está exatamente nesse mesmo processo. Já temos aí alguém que também já está a dizer, já chega de live. É uma cão que está ali a ladrar ali fora.
Jéssica, mais uma vez obrigada. Muito obrigada, eu, Marta. Por esta disponibilidade, também por esta verdade, não é? Nesse processo caminho que é tão Sim. importante e por dar voz para não tornarmos isto um tabu Sim. devido no silêncio. Há pessoas com quem nós podemos falar, sentir-se apoiados e esta foi aqui também uma história de verdade e que mostra também como nós podemos fazer isso em conjunto com a família, com o grupo, mas também com o médico, com o apoio clínico e com uma clínica que também respeite exatamente Sim, isso é essencial. Esse mesmo processo. Qualquer dúvida que tenham e se quiserem partilhar este nosso live com quem também está aí desse lado, nesse mesmo processo, façam-no, falem da Clínica Semear, peçam mais detalhes, peçam informações, informação de poderes e, portanto, falem connosco se tiverem alguma dúvida. Vejam também os nossos lives antigos, com temas super importantes dentro desta área da procriação medicamentosa e uma página da Jéssica. Obrigada. Amor, não é? E é com amor que nós também terminamos aqui o nosso live. Todos aqui presentes. Vai ficar guardadinho aqui no nosso sítio, ver, partilhar e para mais tarde também todos recordarmos. Obrigada, Marta. Um beijinho. Parabéns. Obrigada. E pelo Rodrigo. Obrigada. Um beijinho enorme para toda a família e vemos no próximo live. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Um beijinho enorme. Resto bom dia. Beijinho, obrigada.